a gente chama meteoros, são fenômenos que acontecem na atmosfera. Então, por exemplo, a chuva é um meteoro aquoso, entendeu? É um fenômeno que acontece na atmosfera. O meteoro que a gente mudou vê... minha vida agora. Não fazia ideia também. Não fazia ideia. O flash de luz é um meteoro luminoso, entendeu? Só que a gente chama de meteoro, é só isso, entendeu? Então, o que é aí, o meteoro tem várias classificações. Quando ele é muito brilhante, a gente chama de bólido, ou de bola de fogo, fireball, né, que a gente fala. Aí depende do brilho que ele tem e tudo mais. Mas o meteoro é simplesmente o facho ali que acontece. Tá. Esse é o meteoro. E o meteorito é o quê? Esse termo ito no final quer dizer rocha. Ah, achei que era diminutivo. Não, o ito quer dizer rocha. Então, tudo que você vê de arenito é a rocha da areia. Tá. Então, meteorito é a rocha do meteoro. Então, quando um asteroide ou um microasteroide, um asteroide pequenininho, ele entra pela atmosfera da Terra, ele queimou. Criou o meteoro, certo? Que é o flash. É o flash. Só que se sobreviver algum pedaço dele, ele cair na Terra e você encontrar, aquilo ali é o meteorito. Ah, nunca eu vou achar um meteoro. Não posso falar, isso é um meteoro. Não, isso é um meteorito. Quando você encontra a rocha, aí é um meteorito. Porque virou rocha, ele caiu na Terra, virou meteorito. E se um cometa cair na Terra, aí é meteorito também? Meteorito também. Vira meteorito também. Porque na hora que o cometa ele entrar pela atmosfera, ele vai virar um meteoro, né? Mas por que dizem que o que matou os dinossauros foi foi um asteroide. Ah, foi um asteroide? Foi. Achei que era um cometa. Foi um asteroide. Bateu lá em Chicxulub, no península de Yucatán, no México. Aquela bola grande que tem, que faz o contorno do Golfo do México lá? É ali mesmo. Aquele tamanho todo? Ele bateu ali, isso mesmo. Caramba. Já 20 quilômetros mais ou menos de tamanho, de diâmetro, né? Foi um asteroide gigantesco. 65 milhões de anos atrás. Eu vejo às vezes uns cálculos. Se um meteoro de, sei lá, 1 quilômetro. Isso. 1 quilômetro, né? Pode já faz ter. um estrago. Faz. Não sei quantas bombas nucleares. É isso mesmo? Porque aí vai depender de vários fatores, né? Vai depender da composição dele, vai depender de como que ele entrou, da velocidade que ele entrou. Como entrou? Em que sentido? Na atmosfera da Terra. Dependendo do porque depende do ângulo que ele entra, depende da velocidade que ele vem, depende da composição, porque dependendo da composição, ele pode se detonar, sobrar bem pouco dele. Se ele for metálico, por exemplo, aí ele vem com tudo e a atmosfera não desgasta ele tanto. Entendi. Então aí seria mais perigoso. Então tem essas contas aí. O pessoal faz, tipo, bater de 1 quilômetro, de tantos metros, vai ter estragos que são locais, continentais e globais. Então, isso que eu ia perguntar. Além da porrada e de matar e destruir o que tá lá, por que tem um estrago tão grande a longa distância? Se ele for muito grande? Por quê? Então vamos pegar aí o do dinossauros, né? O que aconteceu? Antes dele bater primeiro, a água ali ele já secou aquela água. Por causa evapora. Por causa do calor é muito grande, né? O negócio vem muito rápido, o calor é muito grande. Então dá uma evaporada. Quando ele bateu, primeiro, criou tsunamis ali gigantescas, ondas gigantescas. Água para todo lado, em todas as direções. Isso. Tá. Ondas de dezenas de metros e para todo lado. Tá. Gerou muita poeira também. Quando isso aí teve a explosão, criou muita poeira. A poeira, tudo bem, ou não? Não, porque a poeira ela vai para a atmosfera. E quando ela vai para a atmosfera, ela tampa o sol. Entendeu? Quando ela tampa o sol, o que acontece? As plantas não crescem mais. Mas isso a gente tá falando de vários dias, vários meses? Isso, não, mas o efeito perdura bastante tempo. Tá. O efeito perdura. Então a água de tsunami levanta poeira. Levanta poeira, a poeira tampa o sol. Tampando o sol, as plantas não crescem. Sem planta, o dinossauro herbívoro já morre. Sem o dinossauro herbívoro, o carnívoro também já morre, entendeu? Mas ele bateu num período específico, tem um grupo de dinossauros ali que morreu, né? Aí foi uma grande extinção. Foi uma grande extinção em massa que teve a Terra. Foi nessa colisão. A terceira é considerada... Essa aí já foi uma quarta grande extinção, isso. Teve outras já há muitos milhões a mais. Essa aí foi a 65 milhões, foi a última grande extinção que a gente teve, né? Então, o que o pessoal faz a conta é o seguinte, pode bater um grande desse a qualquer momento, por isso que a gente está monitorando o céu. E, cara, e aí ferrou, não tem o que fazer. Então, mas aí o pessoal está monitorando, por isso que tem esses telescópios para isso. Os caras estão monitorando, a gente só vai saber que vai morrer.
Né? Os caras monitoram. Velho, a gente vai morrer daqui 5 dias. Ainda bem que estamos monitorando. Não! Mas aí tinha uma pergunta que eu queria fazer sobre aquele que caiu na Rússia uns anos atrás. Chelyabinsk, 2013. O que aconteceu com ele? Ele foi uma surpresa, cara. Então, mesmo? Ninguém tava esperando? Como que não conseguiram? Por que não monitoraram? Por que não monitoraram? Porque, primeiro, ele veio da direção do Sol, cara. Como assim? Ele veio do Sol? Não do Sol, mas ele veio, quando você estava observando aqui, ele não caiu de noite. Ele caiu de dia. O Sol não deixava ver ele. Não deixava ver. Ele tava na direção do Sol. Então, ele foi uma surpresa. Mas é tão precário assim. Mas não dava pra ver, sei lá, dias antes e... Não dava. O Chelyabinsk... Tanto, cara, que depois do Chelyabinsk, esse lance de monitorar o céu e de o que nós vamos fazer, existe hoje um plano todo para isso. Ah, é? Existe um grupo que a gente chama de defesa planetária. Tem um pessoal que trabalha com defesa planetária, que é o seguinte... Eu quero me alistar nesse negócio aí. Eles fazem até simulação. Sério? Sério. Pô, eu quero muito, cara. A simulação é assim, detectamos um grande asteroide vai bater na Terra. O que nós vamos fazer? Então aí tem toda uma movimentação. Tá, mas quando detectam, quanto tempo a gente tem? Não, aí pode ser com hoje já meses? Pode ser, hoje já pode ser com meses. Ah, aí, tá. Aí daria para fazer um plano de alguma coisa. A NASA e a Agência Espacial Europeia, elas têm planos bem interessantes, cara, de mandar naves para uma delas dar um tiro no asteroide. E aí mudar ele pouquinho. Tem um asteroide. É antiga. Mas que acontece? O que acontece se der um tiro no asteroide? Então, ela, na verdade, é uma sonda que vai levar uma pequena sonda. E ela vai soltar essa sonda. Na hora que essa sonda bater no asteroide, isso pode mudar ele um pouquinho dá uma empurradinha. Dá uma empurradinha de nada. Essa empurradinha de nada vai ter... Porque o negócio é o seguinte, qual que é a ideia deles? Nós vamos identificar um asteroide que está lá no cinturão de asteroide. Quando a gente fizer a conta, esse cara vai bater com a Terra daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Então, beleza, vamos mandar a sonda para lá agora. Ela atira no asteroide. O efeito que ela vai causar durante esses 20 anos vai fazer com que ele desvie e não bata com a Terra. Porque se é um pouquinho lá, esse negócio vai aumentando. Isso, é o efeito que vem se acumulando e ele passa reto e vai embora. Boa. Então existe isso. A missão que chama-se DART, D-A-R-T. É de dar um tiro no asteroide, eles vão estudar isso para ver se vai acontecer. Porque a gente não sabe se vai acontecer. Eles vão mandar para um asteroide que eles escolheram lá, vão dar um tirinho nele para ver se ele muda mesmo. Mas então, se eles dão um tiro e aí vem pro planeta? Existe também essa discussão. Que legal! Que bacana! Não, mas isso aí é calculado, não tem problema não. Quem vai calcular isso? Quem que vai calcular? Mas, por exemplo, esse que caiu na Rússia... Caiu na Rússia, cara. Então, esse aí caiu na Rússia e ele meio que despertou um alarme. Então, por que nós não vimos? Ele era grande, cara. Ele era grande. Então, o que aconteceu com ele foi o seguinte, ele caiu e na hora que ele estava na atmosfera da Terra ainda, ele explodiu na atmosfera da Terra. Ele não explodiu quando bateu? Ele explodiu na atmosfera. E a onda... não morreu ninguém, tá? Nesse aí... Mas a onda de choque dele quebrou um monte de vidro. Muita gente se machucou. Milhares de pessoas se machucaram, porque quebrou vidro e tudo. Foi a onda de choque que ele explodiu na atmosfera. Caramba. E aí ele caiu no lago, lá em Chelyabinsk. Mas também teve uma explosão de luz também. Teve. Luminoso pra caramba. Tanto que de dia, no meio-dia, as câmeras filmando ele, cara. O rastro. Então acho que eu vi isso daí. 2013. Um negócio bonitão, assim. Isso, teve. E na Rússia, o que acontece? Todo mundo tem a câmera no carro. Então ele foi filmado de todo lado, de tudo que é ângulo. Aquilo lá foi legal demais. Só que aquilo lá despertou um alerta. Caramba, nós não vimos ele, cara. Por quê? Aí o pessoal começou a estudar e tal. Não, então nós temos que ter um sistema melhor para monitorar esses que vêm da direção do Sol, porque a gente tem uma região que a gente fica meio cego. É uma região de cegueira nossa, que a gente não consegue ver ali o que vem, mas pode vir um desses, e aí? Então ele já tem esses... É uma possibilidade real de um cometa, um asteroide se chocar com a Terra. Cara, nos próximos aí, bons 100, 200 anos, não. Nada vai bater assim, perigoso. E esse tipo de coisa? Da Rússia? Então, isso aí foi em 2013, né? De 2013 pra cá já evoluiu bastante, já evoluiu bastante. Então a gente faz as contas. Quanto mais a gente descobrir, por isso que é legal de falar. Por que o pessoal fica estudando? Quanto mais a gente descobrir, melhor, cara. A gente já está mais coberto, então por isso que esses projetos todos aí são muito importantes. Os muito grandes, o que acontece?
Os muito grandes já estão todos mapeados. Os que seriam, vamos dizer, desastre global, esses já estão O mapeados. tamanho é muito grande. Cara, aí ia dar centenas de metros. Pra cima. Esses aí já estão, beleza, a gente já tem mapeado. Os muito pequenininho, não tem muito problema. Porque não causaria dano nenhum. Tá. Agora, o nosso objetivo hoje é estudar um tamanho intermediário, que são os mais difíceis. Esses que tem tipo 15 metros, 20 metros, 30 metros, que se ele bater Isso já e se causa sobreviver, pode causar um dano local, alguma coisa tá. assim. Entendeu? Então a gente tem que... Os trabalhos são para monitorar um determinado tamanho de asteroide. Os muito grandes, tá tranquilo, cara. Eles são muito grandes, a gente consegue ver fácil, a gente consegue monitorar bem, calcular tudo bem. Só que um tamanho intermediário ali é o que pode causar um dano local. Ele não causaria um dano global. Entendi. Mas se ele cai numa cidade, por exemplo, ele mata ali milhares de pessoas. A gente não quer isso. Uma cidade interior, ele acaba com a cidade. Dependendo do tamanho da É? cidade dele e tudo mais, pode acabar. Pô. Então a gente vai atrás desses. É esse tamanho aí é que preocupa os astrônomos. Por isso que eles estão desenvolvendo os instrumentos, a tecnologia, para monitorar esse tamanho. Mas esse tamanho não dá pra você dar uma encostada nele e jogar ele pra longe. Não, mas eles querem. Não, mas aí eles querem. Eles querem? Dá sim. Talvez seja até mais fácil, porque aí É? você pode dar uma encostadinha menor e já desvia e tudo. Então tem Aquele todo negócio do esse filme trabalho. dos caras pousarem. Não, Aquele lá não existe, né? É do Escavadores. Armagedon, né? É. Armagedon. Os caras não, vão atrás de não. escavadores, velho. É. Em vez de pegar Aquele os lá, melhores... aquele lá foi instalar uma bomba atômica, né? Dentro do Não, eu acho que se fosse aqui no Brasil, os caras iam chamar youtuber. Pra galera fazer toda a cobertura. Não, vamos chamar youtuber. Fazer um vlog, né? É, fazer um vlog. Chamar o Cocielo, o Everson Zóio. Não, tinha que chamar o Ninja. O ninja Aí, aí. parceiro. Como que é que ele fala? E aí, meu truta? E aí, meu truta, vamos explodir esse. Vai dar tudo certo Vai nesse dar tudo esquema. certo, meu truta. Seria isso mesmo. Então, assim, ó, tá. Formas de a gente se ferrar vindo do espaço são esses objetos. Explosões Isso solares. que eu ia falar, como chama isso? É explosão solar? Explosão Quando solar. tem uma explosão muito forte. Isso. Também é monitorado. É o Isso é clima monitorado? espacial que a gente chama. Qual foi o último que teve? Cara, não. O último, assim, que Pesado. foi terrível mesmo. Esse aí foi há muitos anos. Há 200 anos atrás e tal. Mas deu... Qual que é o grande problema da explosão solar? Não é a explosão solar, cara. É nossa. É porque hoje a gente é baseado... É a tecnologia, A cara. gente. O corpo não vai sentir nada. Não, o corpo não vai sentir, mas o que vai acontecer? Vai acabar com a nossa vida, cara. Acabou. Acaba a internet, acaba a energia elétrica, entendeu? Ah, é? Energia elétrica também? Por quê? A rede elétrica. Por quê? Qual Porque essas partículas carregadas do Sol, elas vêm assim, no nosso corpo, ela não vai fazer tanta coisa, mas na rede elétrica, Ela dá uma bagunçada geral. tá bagunçado. Então teve um evento lá nos anos 1800 e tal, evento de Carrington, que chama, que foi uma grande explosão que teve no Sol, só que naquela época, cara, não tinha tanta tecnologia. É. Mas o que tinha, sofreu. Rádio. Hoje, isso, rádio foi danificado e tudo. Eletricidade. Hoje seria um grande problema, porque a nossa sociedade já está baseada na tecnologia. Esse aqui é o grande drama, entendeu? Então, Caramba. a parte de comunicação e tudo sofreria muito. Satélites. Satélite é a primeira coisa. Esses 5 mil satélites Um aí, abraço. boa parte deles Mas que tem- não tem proteção. Os de hoje já saem com uma proteção a mais. Mas tem uma coisa que a gente possa colocar no espaço pra proteger a gente? Uma manta? Não, alguma aí não coisa? tem. Não tem o que fazer. Tem. Aí é só mesmo monitorar e, por exemplo, se deu uma grande explosão no Sol, aquela rajada de partículas lá vai demorar uns 3 dias para chegar na Terra. É. Então a gente fica monitorando. O Sol tá a distância do Sol pra cá? 150 milhões de quilômetros. É mais longe do que daqui pra Zona Leste. Um pouco, não é? Daqui até o... Dependendo do trânsito, Dependendo do bate... trânsito, bate igual. Bate, Tá né? bom. Então dá um tempo pra gente Isso, calcular. dá uns 3 dias. Quando Tá. tem, tanto que até o pessoal fala, o pessoal fica monitorando o Sol para ir ver a aurora. Ah, Porque quando dá explosão, você sabe que Já vai demorar correm pra 3 lá. dias. Aí eles já vão pro lugar para poder ver as auroras e tal. Se for uma grande explosão dessa, a gente tem 3 dias para se preparar. Tá. Tá? Ou para pelo menos saber o que vai acontecer, desligar alguma coisa, Que nem minha Tirar mãe os fala, tira da astronautas. tomada as coisas, filho. Isso aí. tirar os astronautas da estação espacial, Caramba. desligar alguma coisa, fazer algum plano aí de contingência pra gente Mas sofrer menos. Não dá pra gente calcular isso daí. Não é uma coisa cíclica do Sol que de tanto em tanto É uma cíclica. Ah, é meio É cíclico. cíclico.
A cada 11 anos, agora nós estamos entrando no máximo de atividade. A cada 11 anos Qual o que vai ser Sol... o pico? O pico 2025, por aí. Eita. Veio o Mastral aqui, ele falou que 2024 que é o ano Que é o ano treta. treta. É porque ele fez parte de uma irmã. Aliás, assistam o vídeo aí. Falou que ele fez parte de uma irmandade que no 2024. Esse é o ano. É o ano, cara. Então, 2025 vai ser o pico, mas é o que eu falo, cara. Essas coisas são monitoradas, entendeu? Então, o negócio do asteroide é monitorado, a tempestades solares, né, que são essas grandes explosões, são monitoradas também. Assim, não tem lá muito o que a gente fazer, porque é uma coisa natural, né? Agora, e a nossa sociedade hoje está baseada na tecnologia. Aí a gente vai sofrer. Daqui a pouco eu vou chamar o chat aí, eu só queria falar uma coisa que foi interessante que você falou, essa coisa do tempo que demora do Sol para chegar aqui. São 3 dias. 3 dias. Quando eu percebi, não sei quem me falou, se foi meu pai ou se eu vi em algum filme, quando eu descobri, criança ainda, que eu tava olhando pro céu e tinha estrela que eu podia estar olhando, que ela podia já não existir, isso mudou minha cabeça de um jeito. Deve ter gente que deve estar falando, o que ele tá falando, eu tô doido. Explica pro pessoal o que é isso, que pode ter explodido uma estrela agora, e se ela tá há 100 mil anos, vai demorar 100 mil anos pra gente descobrir. Mas é o tempo que o tempo que a luz demora pra chegar até a gente. Cara, a gente tá vendo um céu do passado, então. É isso. O céu que a gente tá vendo... É porque, assim, o Sol, na verdade, ele tá a 8 minutos-luz da Terra. Tá. Então, a luz do Sol demora 8 minutos pra sair de lá e chegar na Terra. É que essa rajada aí de partícula, ela não viaja na velocidade da luz. Ela viaja mais lenta porque ela é uma corrente de coisa. Então, ela demora 3 dias. Tá. Mas o Sol é 8 minutos-luz. Então, quando você olha pro Sol, você tá vendo que o Sol era há 8 minutos atrás. Você não tá vendo o momento agora presente? Não. Presente não. Caramba. 8 minutos atrás. E aí você vai indo. A estrela mais próxima do Sol, que é a próxima Centauri, ela tá 4,2 anos-luz. Ou seja... Quando eu olho para ela no céu, eu tô vendo como ela era 4 anos atrás. Caramba. A luz dela demora 4 anos para sair dela e chegar aqui. E aí vai indo. Então tem estrelas que estão a 1000 anos-luz. A luz dela demora 1000 anos. Tem galáxia que está a 50 milhões de anos-luz. Ou seja, a luz dela saiu de lá quando os dinossauros ainda estavam aqui na Terra. Demorou 50 milhões de anos para a luz chegar até a gente. E é por causa disso.